Ela é maravilhosa, uma mulher de 28 anos, super empoderada, incrível. Tricampeã, vamos lá. Tricampeã sul-americana, tricampeã como que é? Pan-americana. E tricampeã brasileira. Estamos aqui com ela, Chloé Calmon. Seja bem-vinda! Obrigada. Gente, eu buguei uma hora. Pan-americana. É muito título, gente. Como é que decora? Como que decora, muito gente? Título, né? É porque você começou muito baby, né? Conta Muito. pra gente desde o comecinho. Você deve falar muito sobre isso, mas a gente quer muito saber a trajetória desde o início, como é que começou. Eu comecei a surfar por incentivo do meu pai. E, na real, eu não lembro da minha vida antes do surf. Minha vida toda eu lembro já surfando, já perto do mar. Eu tenho foto de fralda em cima da prancha do meu pai. Ai, eu vi essa foto. Coisa fofa. E daí eu sempre ia com ele. Ele me colocava em cima da prancha dele. Eu comecei a nadar com 2 anos. Então, eu sempre me senti muito à vontade na água. Quando eu era mais nova, eu tentei todos os esportes possíveis. Minha mãe tentou me botar no balé, no sapateado, no jazz. Mas eu falei, mãe, acho que eu gosto mais do surf, deixa eu ir mais para esse lado. E aí, com 10 anos, eu ganhei minha primeira prancha, que era uma fanboard. O que é fanboard, gente? Vai ter que explicar tudo. Fanboard é mais ou menos um modelo de prancha mais indicado para os iniciantes. Então, é uma prancha um pouco menor. Eu, com 10 anos, eu era pequenininha, então era uma prancha pequena que dava para eu carregar. Mas, menor ao mesmo comparado tempo, a um longboard. Exato. Né? Mas ainda assim, tinha uma remada. Mas não era tipo uma prancha para criança, não. Era uma prancha para iniciante. Iniciante, tá. Só que não é a pranchinha, que é aquela mais pontudinha que todo mundo conhece. E daí, com 12 anos, o meu pai já surfava de longboard, que é aquela prancha maior, acima de 9 pés, em torno de 2,70 metros. Difícil de carregar. Famoso trambolho. E é o que você entendi. E daí, com 12 anos, eu peguei o longboard do meu pai emprestado. E eu digo que foi amor à primeira onda. E daí eu nunca mais larguei. Adoro. Mentira, eu só largava pra ele carregar pra mim, porque não cabia embaixo do meu braço. Pois é, você tinha 12 anos, então, quando você começou? Sim. Gente, pequeniníssima. Sim. Tem mais ou menos 3 metros de altura, long. É muito pesado. Eu, por exemplo, nunca me dei bem com long, tá? Eu acho super difícil, tipo, admiro. E eu acho lindo de ver, tipo, artístico, não sei explicar, né? Uhum. Mas é mó difícil, amiga. A Raquel tava meio que me contando a diferença por cima, né? Mas eu vou perguntar pra você. Mas é como se fosse tem um lado mais, assim, poeta, né? De meio que você dança praticamente ali na prancha. É lindo de ver. E eu vi alguns vídeos seus também para entender, que é o hang ten. Hang ten? Hang ten é a manobra principal do longboard, quando você fica com os 2 pezinhos lá na frente. É muito lindo, nunca fiz. Qual que é a diferença, então, do long para a pranchinha? Tirando o tamanho, né? Acho que... Eu acho que, na real, o surf de longboard é a raiz do esporte. O surf começou com o longboard. Então, antigamente, as pranchas eram de madeira, muito pesadas, muito grandes. E quando o surf começou a ficar famoso na década de 50 e 60, começou a aparecer em vários filmes de Hollywood. E muita gente começou a se interessar por esse estilo de vida praiano, meio rebelde, de ficar na praia, pele dourada e tudo mais. E na época eram pranchas muito pesadas. Então a única manobra que era viável em cima de um pranchão de madeira era a caminhada em cima da prancha. Então é por isso que fala o surf clássico, porque remete às origens do esporte. Aí os anos foram passando, tecnologia chegou, as pranchas foram diminuindo, foram descobrindo novos materiais, a prancha foi ficando mais leve, mais ágil, mais prática, menor. Então, as pranchas, no que foram diminuindo, ficou mais fácil de fazer manobras mais progressivas, por isso que chamam de surf moderno. E daí chegou até o que a gente tem hoje, do surf mega moderno, que vai estar em Saquarema semana que vem, com os aéreos, tubo, enfim, o surf sem limites hoje em dia. Então, tem o surf de pranchinha, que é o mais moderno que tem, e o longboard, que passou também por muitas novidades e muitas repaginadas, mas ainda mantém vivo a raiz do esporte. Entendi. E aí esse do longboard não vai estar na WSL, é isso? Não, a gente tem um circuito paralelo da WSL, que é de long, mas são etapas em lugares diferentes e datas diferentes da pranchinha. E também acredito eu que a onda seja diferente para um e para outro, ou não?
Mais ou menos, né? Sim, tipo, na maioria das vezes a gente consegue surfar na mesma onda, só que o critério de julgamento do longboard é bem voltado para o surf clássico. Tá. Então a gente precisa de uma onda mais calminha, mais certinha, menor para conseguir fazer o hang ten, caminhar em cima da prancha. Então os lugares que a gente tem as competições de long são diferentes dos lugares que tem a competição de pranchinha. Mais gordinha, né, que a gente chama. Ah, entendi. Exato. Mas aí, tipo, eu tô fazendo perguntas bem de leiga mesmo, Pode fazer, né? que acho que deve ter Mande, muita mande, gente mande. curiosa. Até né? por isso. Mas assim, dá pra pegar tubo, por exemplo, com... Dá. Dá. O que não dá pra adorei fazer? essa pergunta, Ai, sério? Gostei. Ai, Sabe até o que é tubo. Mas o que é, tipo, qual é a diferença maior, assim, que dá pra fazer, vamos supor, com a pranchinha e com... O longboard, por ser maior, você rema mais rápido, flutua mais, e aí você consegue entrar na onda com mais antecedência do que a pranchinha. Tem ondas que eu não consigo entrar que eu falo, só se eu tivesse com o longboard. Caraca. E daí com long, às vezes, dando 2 remadinhas, você consegue entrar na onda, e aí você entra antes, e aí consegue ter mais tempo para pensar. E na pranchinha você já tem que dropar na parte crítica, quando a onda já está quebrando em cima de você. Então você, de pranchinha, acaba ficando na parte mais rápida da onda. E de longboard a gente está sempre um pouco mais adiantado, então a gente consegue se afastar mais da parte crítica e fazer uma leitura diferente da pranchinha. Sim.